Boa noite, doutora Ana, tudo bem? Boa noite, doutor Breno, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir? Tudo certo aí? Tô sim, tá tudo certinho. Você tá me ouvindo bem também? Tô, tá tudo certo também. Bora lá, né? Ótimo. Bora Então, lá. estava falando aqui pro pessoal que mais uma terça-feira aqui no na Hora da Regra, né? E hoje temos uma convidada também muito especial, que é a doutora Ana Misitori, ex-coordenadora jurídica do Ceará Esporte Clube. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a gestão jurídica de um clube de futebol, que a gente sabe que na prática é bem difícil e bem dinâmico, né? Então, Sim. queria primeiramente agradecer a todos que estão entrando aí, nos acompanhando, e agradecer também a sua colaboração, tá podendo participar aqui. Uma grande honra estar lhe recebendo. Foi a primeira mulher a usar a tribuna do TJD aqui do estado do Ceará, né? Recebeu até uma premiação, uma lembrança aí do Ceará em relação a isso. Então, vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória no direito desportivo e se apresentar para o pessoal. Fica à vontade, que a bola está contigo. Obrigada, Breno. Primeiro, agradecer o convite. Aqui eu acompanho o seu canal sempre, só tem craque, então é uma honra estar aqui também, podendo trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência. Sim, foi uma homenagem muito linda agora quando eu saí do Ceará, né, que eu retornei para São Paulo, que é minha cidade natal, e aí teve uma homenagem por eu ter sido a primeira mulher a utilizar a tribuna numa sessão de julgamento no TJD. Né? Foi uma situação bem de paraquedas, assim como toda a minha história no direito desportivo, foi sem querer, literalmente, tinha que ir alguém, era eu que estava disponível, eu fui e me apaixonei. Maravilhoso, assim, direito desportivo como um todo, você poder advogar, né, defender, utilizar ali sua técnica, seu dom naquilo que você acredita. Então, acho que tem um propósito muito especial quando a gente advoga ali dentro do esporte, dentro dessas, enfim, né, dentro de um clube. E foi muito bacana. A minha trajetória, na verdade, no clube mesmo, eu entrei para agregar como direito empresarial do trabalho e fazer um compliance lá dentro, né, no departamento jurídico como um todo, né, num compliance em todos os departamentos, enfim. E acabou que eu precisei cobrir também a área do direito desportivo, então, tanto o futebol, o elenco profissional, quanto a base, feminino também. E, inclusive, né, a defesa nas tribunas, não só a parte de contratos e tal. E, então, foi fluindo e foi muito bacana. Foi bem legal. Mas assim, acho que o grande segredo aí da história foi simplesmente, não sei, abraçando, né? Estudando, foi simplesmente indo lá dentro, absorvendo as outras coisas. Show de bola. Ana, para a gente falar sobre esse tema, é um tema que é bem dinâmico e na prática a gente sabe que é bem difícil, né? Porque quem está dentro de um departamento jurídico de um clube acaba vendo um pouquinho de tudo, trabalhando com um pouquinho de tudo, né? Não só com direito desportivo, mas com direito empresarial, tributário, direito civil, e acaba abrangendo todas essas áreas, né? Abraçar aqui o doutor Bruno, está nos acompanhando, grande Estou muito amigo. fã dele, grandíssimo profissional, brilhante, um baita elogio desses dele. Obrigada, doutor Bruno. E Ana, fala um pouquinho como é o dia a dia de um departamento de clube, né? Um clube grande, um clube de Série A. Fala um pouquinho como é esse dia a dia, como é essa prática. Bom, acho que a palavra que resume o departamento jurídico, a palavra que resume o futebol é a velocidade, né? Realmente a dinâmica em que as coisas acontecem em todos os aspectos, não só o elenco profissional em si, não só a contratação de atleta, não só essa movimentação dos atletas profissionais ou base, mas todo o entorno, né? Então, a parte que injeta dinheiro dentro do clube, que é a parte comercial, também é muito rápida, acontece tudo muito rápido. A parte que enfim, todas as adjacências ali que compõem o clube, né, que faz a máquina acontecer, né, que faz ali aquela aquele motor engrenar e acontecer. Então, assim, o departamento comercial tem bastante demanda, a gente tem ali todos os patrocinadores e licenciamento de marca, né? Todas as ativações comerciais, parcerias comerciais que a gente tem, é muito bacana. O Ceará, que foi onde eu pude trabalhar, ter uma experiência, teve uma frente muito forte em relação a isso. Eu entrei junto com quando se formou esse departamento comercial, então foi um crescimento muito que eu vi de perto realmente a progressão, a crescente que foi, né? E foi muito bacana. É muito legal de ver, assim, enfim, e assim, por exemplo, em relação ao dinamismo, que foi a palavra-chave que eu falei que
que explica, que caracteriza, né, que é a chave do departamento, eu acho bacana, assim, trazer, porque, por exemplo, às vezes o departamento comercial consegue fechar no dia ali a demanda e só que tem que entrar no próximo jogo, né? Ou então um patrocinador que vai entrar para um jogo específico, um clássico, alguma coisa, e as coisas têm que rodar, tem que acontecer, e então tem essa velocidade, né? E assim, e o resto, né? Todo o resto. A gente tem ali o clube, hoje a gente tem muito como o futebol, né? Ele é muito visto como entretenimento, então a gente também tem todos os contratos de prestação de serviços, contratos que a gente firma com os parceiros, né? Que gira em torno desse show, desse espetáculo, que é não só o jogo, o espetáculo esportivo, a partida, mas tudo que o jogo, assim, na sua forma indireta, proporciona também, né? A gente teve ali o Cine Drive-In, que foi muito bacana. A gente tem bastante, né, eventos muito bacanas assim que o clube fomenta. Então, todos os departamentos assim acabam sendo, eu brincava assim com colegas, todos os departamentos acabam movimentando, né? O jurídico ele é muito multidisciplinar, ele tem ali uma multidisciplinariedade de contratos muito grande, muito abrangente, né? Então, de comercial a realmente a parte, né, envolvendo marketing, que a gente tem ali ativações como promoções comerciais, que gera ali uma movimentação no Ministério da Fazenda, né? A gente tem que ter autorização da SECAP, tem, deixa eu pensar o que mais, assim, que mexe muito, parte de comunicação mesmo, né? Eles enviam uma pauta pra gente, olha, a gente tem que liberar essa pauta hoje, tá aprovada, a gente tá falando alguma coisa errada, né? Olha quem tá falando aqui com a gente, ninguém mais fera do que o próprio doutor Rafael Ramos. Enfim, o departamento de centro cultural, que eles fazem, vamos fazer um almanac, a gente precisa, vamos supor, fazer um contrato com para adquirir ali o direito de imagem de uma foto, né? O direito de propriedade intelectual de uma foto de um campeonato importante, que a gente está fazendo ali uma almanac, agora que a gente, né, teve o campeonato, enfim. Isso tudo movimenta o jurídico, né? Isso tudo movimenta, de certa forma, o compliance, porque você tem que garantir que vai estar de acordo, né? Vi aí uma condenação recente de 3 milhões de uma revista que utilizou uma foto sem autorização do autor, né? Então, enfim, assim, são coisas que, se você não estiver atento, não só no direito esportivo, mas todas as demais áreas, né? Você deixa o clube descoberto, né? Sem o respaldo devido juridicamente. É verdade. Abraçar aqui o grande Rafael Ramos, grande amigo, grande referência aqui para o nosso estado, né? Também entrou aqui, está nos acompanhando a Verônica, secretária do TJD, pessoa fundamental ali para aquele tribunal funcionar perfeitamente, né? Ela é brilhante. A Verônica é espetacular. E para a gente entrar um pouquinho mais no tema, você que é especialista em compliance, né, muito estudiosa na área, fala um pouquinho como é que funciona a questão de compliance atribuída à prática. É muito bacana, assim, sua pergunta, Breno. Assim, em clubes de futebol, cada vez mais a gente sabe que se tornou mandatório realmente, né? Até pela questão do licenciamento que vai ser imposto, né, pelas entidades de organização do desporto. Mas no dia a dia, independente de uma tratativa, de uma imposição formal, todo dia a dia, o fato de um clube ter ali dentro, internamente, o seu jurídico, ele impõe que você, em qualquer reunião que você participar, a gente tinha reunião semanal com os executivos, então todos os departamentos unidos, né? Qualquer movimentação, qualquer tomada de decisão, né, que o clube faça, você tem que se ali atentar a diversas legislações que existem, né, para garantir que vai realmente estar em consonância com essas legislações, né, que o clube vai caminhar ali em consonância realmente com algo que não, lá na frente não vai ter de alguma forma descoberto, né? Então isso vai desde, como eu falei, a fomentação de eventos que o clube faz, né? Garantir que o clube vai estar de acordo com as legislações, os regramentos da CONAR, até questão de respeito à propriedade intelectual, né? Até a lei de meia entrada, que é uma lei federal que a gente tem, que a gente trabalha muito com meia entrada, a LGPD, né? Hoje a gente tem não só dados dos nossos funcionários, dos funcionários do clube, dados principalmente o maior patrimônio que o clube tem do sócio torcedor. Então, são uma diversidade de legislações em que o clube tem que garantir, em que cada passo que se dê esteja realmente de acordo, né? Então, assim, por se tratar de uma diretoria institucional, um trabalho realmente que
demanda muito diálogo, muita comunicação interna, né? Porque a gente fala aí de uma diretoria institucional dentro de um ambiente em que tem muita velocidade, em que as decisões são muito dinâmicas, em que tudo acontece muito rápido, né? Você também não pode travar processos. Então, é realmente uma forma aí de equilibrar essas duas características, né? Essa velocidade que o futebol demanda, mas também com a multiplicidade de matérias em que ele está lá em torno, né? Então, desde uma legislação ali estadual que a gente usa, né, o equipamento desportivo do governo, né? Então, aí você tem uma seção de uso do equipamento desportivo, uma série de legislações que circundam, que permeiam realmente as tratativas, as transações, né, do clube. Então, ali é o dia a dia mesmo, é trabalho de formiguinha. Todo dia, numa reunião, você tá lá, você dá um comentário, mostra ali os riscos que é de fato não estar ali. Ok, a gente viu agora recente, né, um clube que passou a situação ali da Profut, né, uma determinação da Profut, da exclusão do Profut. Então, até isso, assim, em relação a gente... ter certeza que a gente tem ali nosso estatuto, a parte estatutária, né? Inclusive os aspectos jurídicos é um dos aspectos que vão ser exigidos ali no licenciamento, né, de clubes, enfim. Então, todo dia, realmente todo dia, o dia inteiro, um pouquinho ali de uma aplicação, sabe? Ali, doses ali paliativas. Show de bola. A gente está só com amigos de peso aqui nos acompanhando, viu? Eu tô O acompanhando. Eric, o Ale Miranda está nos acompanhando aqui, o Cristiano Postilho também. Sou Estão sendo fera. bastante prestigiados aqui, viu? Exato, só gente muito fera, que eu já acompanho, que eu já admiro. Então, eu vou até evitar de olhar para não me distrair aqui enquanto eu falo, porque olha... E voltando aí para a questão do compliance, né, a gente vê que a nossa cultura aqui no Brasil é bem complicado ter esse compliance, né? A gente ainda vê muita dificuldade na introdução do compliance, não só nos clubes, mas de forma geral também, né? Sim. O compliance, eu acho que o maior óbice, né, da imposição de um compliance é a questão de ser preventivo, né? Então, assim, é difícil você, quem não é da área, né, quem não consegue vislumbrar os riscos, é difícil você elucidar para essa pessoa que não é da área, né, esses riscos. É difícil você mostrar que existe um risco que vai acontecer e a pessoa está pensando futuramente. Então, é você realmente fazer ali, enxergarem, né, vislumbrarem a médio e longo prazo. E normalmente, até pela velocidade que se demanda, normalmente se olha a curto prazo, né? Então, o difícil, acho que é isso, acho que é muito cultural mesmo, né? Nosso, de se olhar o que vai ser mais fácil e não dar muito trabalho, não ter uma demanda muito grande em relação ao que vai ser olhado lá na frente. Então, acho que a grande dificuldade do compliance é você tratar de uma matéria tecnicamente abstrata, de um risco que, de certa forma, é abstrato, né? E mostrar que isso vai, ali, de alguma forma, prejudicar. Então, acho que a palavra-chave aí, né, o clube tem ali hoje, a gente sabe que o futebol em âmbito nacional e internacional tem uma grande influência, né, tem uma grande influência de massas. Então, eu acho que é mostrar que, tendo credibilidade, ele tende a melhorar ali tanto o seu campeonato como o seu, enfim, o seu poder de venda mesmo, né? Ele se melhora, ele se potencializa, ele consegue alavancar ali novos parceiros, ele consegue melhorar ali a própria transmissão. Então, acho que a palavra-chave que a gente tenta sempre levar para contornar, para mostrar como que o compliance vai ser benéfico, é mostrar que, de fato, o próprio futebol sai ganhando, né? O futebol ele melhora como competição, melhora como clube, como empresa, independente da natureza jurídica, empresa que eu digo é como realmente essa máquina, né, que roda, que fomenta, que gira. Então, acho que isso é por aí que a gente tem que mostrar, mas de fato é difícil por ser muito abstrato, né? Porque a gente vê aí que os riscos acabam sendo futuramente, então é difícil de se mostrar, né? Com certeza. É bem complicado mesmo. Abraçar aqui também entrou o Dr. Roger, diretor jurídico do Ferroviário, o atleta profissional Douglas Santana aqui. Estou acompanhando seus gols, viu, Douglas? Está jogando no exterior hoje. Doutor Vitor E Maia também, auditor do o Vitor TJD. Maia, abraço. E Ana, a gente passou por um período bem complicado agora, né? O período de pandemia. Acho que Uhum. todo mundo acabou sofrendo um pouco com isso. Principalmente quando a gente fala de futebol, né? Futebol com patrocínios enormes. E a gente viu que teve uma caída bastante em termos financeiros, né? Até para os atletas hoje, nem falando de clubes de Série A, mas indo para um patamar menor, a gente vê que os atletas
ainda hoje tem dificuldade de conseguir clubes, e os clubes ainda estão com receio, pagando salários bem menores do que a gente tinha ao mercado no ano passado. É um exemplo, né? Então, conta aí um pouquinho como foi que o Ceará absorveu, você, como coordenadora do jurídico, conseguiu absorver essa situação da pandemia. Sim, só um acréscimo da sua fala, eu acho interessante trazer assim que, de fato, mesmo a medida provisória, a 984, que muito se fala do direito de transmissão, mas ela também trouxe um outro elemento que pouco se fala, que é a questão de poder flexibilizar o período mínimo que tinha ali, né, de contrato de trabalho para um mês. Mesmo assim, eu também percebi de clubes menores, atletas, né, dos quais eu tenho um contato, eu percebi que isso ainda assim não era para auxiliar e talvez não tenha sido de tanto ajuda na prática, né, para esses atletas conseguirem algo, mesmo podendo ficar só apenas um mês vinculado, enfim. Mas em relação a esse período de pandemia, eu acho engraçado que muita gente comentava, né, quarentena, tô entediado e tal. E acho que qualquer pessoa que ficou no departamento jurídico de qualquer empresa trabalhou bem mais, né? A gente lá no clube, qualquer clube, posso dizer por qualquer clube, a gente teve que trabalhar bastante porque a gente repactuou tudo, né? Então, desde todas as obrigações financeiras que a gente tinha, oriundas de contratos, a gente teve que repactuar, a gente teve que conversar a palavra e que a retórica realmente, a tônica desse diálogo nesse período foi cooperação, porque a gente não queria estar numa situação dessas, né? A gente não queria, a gente estava indo numa sequência muito boa, muito bacana, pós pré-temporada. Ninguém queria, acho que, passar pelo que passamos, né? Foi algo que realmente pegou todo um mundo de surpresa. E, de fato, o meio de esportivo, entretenimento foi bem prejudicado, porque, claro, né? A gente teve aí suspensão de jogos, né? Então, a gente teve supressão de receita de bilheteria. Consequentemente, a gente também teve, agora retornou, né? Retornou em julho, mas a gente teve aí um período de perda também de receita de direitos de transmissão, porque os jogos não foram transmitidos. Então, isso prejudicou muito. A gente teve muito trabalho em relação à repactuação, né? A gente contou muito com a colaboração dos stakeholders mesmo, né? Das pessoas que fazem o futebol acontecer. Então, os próprios atletas, eles tiveram bastante colaboração, independente da imposição de medida provisória que a gente tinha ali, né? Um permissivo legal de se reduzir. Eles entenderam realmente que existia essa, né, o clube basicamente ficou sem receita, né? Porque todos os canais em que entravam ali o dinheiro realmente suspenderam. A gente teve suspensão de contratos de patrocínio, suspensão de contratos de direito de transmissão, né? Direitos televisivos. Tivemos ali a queda absurda em direitos de receita de bilheteria. Então, assim, a gente teve que contar com essa colaboração, com essa compreensão de fato, né? Foi muito trabalhoso nesse aspecto, mas eu acho que também as pessoas passaram a entender. A gente teve ali também um custo maior, né? Porque quando se deu o retorno, os próprios cuidados impostos, né? Pelo departamento médico, enfim, todos os cuidados, né? todos os protocolos exigiram um investimento muito grande, né? De matéria-prima, de EPIs, de equipamentos, né, próprios para fazer ali tanto vacina quanto álcool em gel para funcionários, não só para os atletas. Então, isso tudo gerou um custo muito grande, né? E realmente foi um baque. Assim, a gente percebe que o futebol como um todo, né, nacional e internacional, realmente teve uma defasagem aí com isso, né, com a paralisação, ainda que todos os atletas a gente acompanhou que continuaram seus treinamentos em casa, mas, né, a gente sabe que tem um impacto ali em campo na questão do entrosamento, a gente vê isso, né, a gente percebeu isso. E, enfim, é torcer agora para que as coisas progridam, né? Que a gente vê aí na Europa, que infelizmente está tendo, né, enfim, alguns freios, de novo, o freio de mão lá está sendo levantado novamente, né? A gente viu aí uma situação bem injusta ali de um time italiano, né? Que enfim, foi impedido por conta do Covid, teve ali sua penalidade, enfim, né? Mas, enfim, espero que isso não aconteça aqui, porque realmente foi um balde de água fria muito grande, assim, para todos os clubes, para o futebol, né? É uma alegria muito grande para mim, como pessoa, independente de advogado, independente de advogada de clube, eu achei que, assim, o futebol retornar, o entretenimento em si, de você poder saber que o jogo vai acontecer e tal, isso já deu um ânimo, assim, né? Você saber que sua semana vai ser um pouquinho alegre ali, que você vai ter um jogo, algo para entretenimento mesmo. É verdade. Abraçar aqui o Dr. Tiago Albano, que entrou aqui, está nos acompanhando. E pegando um gancho do que você falou no começo da fala, a gente teve que, além de trabalhar mais, teve que estudar bem mais, né?
houveram várias modificações, várias MPs sendo publicadas, né? Então, o trabalho e o estudo foi em dobro, né? Nossa, gente, cada medida provisória que saía, né? A gente perdia o sono, né? Verdade. Mas de sono. É verdade. E realmente a gente acredita que o futebol só vem a melhorar, né? A gente vê muitos países, como você falou, tendo uma segunda onda, né, do surto do coronavírus, mas a gente espera que tudo consiga evoluir. Tratando aqui do futebol brasileiro, muitos clubes ainda, como eu falei, repito, com receio de contratar, com salários bem mais abaixo, e quem acaba sendo muito prejudicado também são os atletas, né? Eu, particularmente, trabalho com os atletas, a gente vê muito aí, desde março, abril, sem conseguir um trabalho, né? Que geralmente eles conseguem facilmente. No mercado do ano passado, eles conseguiam facilmente. Hoje em dia já estão com bem receio os clubes de contratar. Então a gente vê realmente essa dificuldade do mercado hoje em dia, né? Eu tive esse retorno realmente também de alguns atletas parceiros, atletas colegas, clientes que tiveram, que me disseram isso, falaram, olha, mas mesmo eu falo, mas o clube pode contratar por um mês, eles, nossa, mesmo assim eles não querem. De fato, né, a gente sabe o histórico financeiro, o histórico econômico financeiro dos clubes e brasileiros em geral, né? Então a gente sabe que a pandemia só potencializou o que já estava desestruturado, né? Então, e sem margem para mais ou menos para ter uma ideia aí para saber de fato que, né, quando que isso pode acabar, enfim, então realmente é complicado, né? E É espero verdade. que só progrida mesmo, só alavanque cada vez mais, né? Só caminhe para frente, né? É verdade. Então, Traçar aqui a Fernanda Chamusca, que entrou, o doutor Bruno está falando, ó, vencerá quem tiver planejamento em todas as áreas de administrativa ao campo. Isso é de suma importância, né? Planejamento sempre tem que ter, né? E exatamente. voltando até um pouco aí para o que você falou de entretenimento, futebol ele tem que ser visto como negócio, né? O futebol é um negócio. Então, quando começou aquela questão da pandemia, eu sempre fui muito receoso de ter jogos com portões fechados, né? Que eu acho que os jogos eles são para o público. Só que a gente não sabia a dimensão que estava acontecendo com essa crise do coronavírus, né? Então, Sim. realmente, foi necessário manter os jogos de portões fechados, até para o futebol não parar, para o entretenimento do futebol em si não parar, né? Apesar da gente ter várias reduções aí de patrocínio, reduções de receitas, mas se o futebol não voltasse, o prejuízo seria bem maior, né? Sim, com certeza. Assim, foi muito engraçado, inclusive muito curioso. O Ceará, especificamente, que aconteceu, foi muito do nada, né? A gente sabia, todo brasileiro, acho que no geral, a gente culturalmente é muito otimista, né? A gente viu que tinha, né, que tava vindo, né? Saiu da China, já estava na Europa, estava assolando ali o mundo, as nossas adjacências como um todo. E aí, assim, acho que de certa forma a gente estava otimista que, brasileiro, a gente já. Quanta coisa que a gente não sobrevive, né? A gente passa aí zika, chikungunya, dengue e tal. O que é o Covid, assim, enfim. A gente acho que talvez não tenha dado tanta, né, dessa credibilidade. Aconteceu, acho que o doutor vai lembrar bem, que a gente teve uma semana ali de campeonato que os dois maiores times, né, do estado do Ceará, Fortaleza e Ceará, eles iam disputar o mesmo dia, numa quarta-feira, um campeonato. E aí tinha essa situação que um ia ficar no estádio maior e o outro no menor. Então, no caso, o Ceará ia ficar no menor, então a gente fez um ofício, né, para que a gente pudesse fazer o jogo na quinta-feira, né? Até mostrando a inviabilidade de uma cidade, Fortaleza, que não é tão grande, de se ter ali dois jogos, né? E inclusive, o jogo do Ceará era um jogo de campeonato brasileiro, deles era um estadual, enfim. Então a gente pleiteou ali e a gente conseguiu levar o jogo para quinta-feira. E isso era em março, né? E aí, da quinta-feira, o jogo do Fortaleza permaneceu na quarta, o do Ceará foi para quinta-feira. E aí, inconsequentemente, o jogo que era do Ceará no sábado foi para domingo. E o Fortaleza jogou no sábado, o Ceará ia jogar no domingo, e aconteceu no sábado de noite, o Ministério Público entrou com uma petição, não vão mais jogar, justamente por conta do Covid. Tipo assim, Covid chegou agora acabou, vamos suspender. A gente, de fato, entende, né? A gente entende que é uma questão de ordem pública, de fato, né? Uma questão de saúde pública, mas é complicado porque a gente tinha essa situação, assim, essa premissa de que, bom, espera só mais hoje, entendeu? A gente já tá ali, já tinha vendido ingressos, né? A gente teve ali toda uma tratativa posterior para fazer a devolução, né, dos valores oriundos desses ingressos vendidos.
Mas, assim, por uma questão de um dia, realmente, né? Todos os adversários praticamente tinham uma rodada inteira, tinha sido feita com portões abertos no sábado. Então, a gente tentou alegar ali, né, a questão do bom andamento do campeonato. A gente tentou alegar paridade de armas, para que pelo menos no domingo a gente jogasse. De fato, a decisão saiu super tarde. Aqui é sem clubismo, doutor Bruno. Era segredo, Bruno. Aqui é sem clubismo. A gente tá falando aqui de futebol, de direito esportivo. E, assim, a gente, de fato, teve esse transtorno, assim, não conseguimos, assim, a gente passou, de fato, a madrugada trabalhando, porque a decisão saiu umas 11 da noite no sábado. A gente passou a madrugada trabalhando para entrar com uma medida para tentar conseguir que os portões fossem abertos no domingo, justamente também, porque os ingressos já tinham sido vendidos, né? E aí não foi jogo contra o Sport, né? No domingo, em comecinho de março, aí segunda semana de março. E aí realmente foi adiante. Aí meio que caiu a ficha, porque eu pensei, gente, para ter suspendido de fato um jogo, né? A gente no começo a gente que é muito encantado pelo futebol, a gente tem essa, né? O que vai ser um jogo? Que diferença vai fazer, né? O pessoal tá indo no shopping, os shoppings estão abertos, o mercado tá aberto. A gente, acho que a tese maior, assim, o escopo, a maior tônica da minha ligação ali na peça que eu fiz era assim, olha, não tem nenhuma outra tratativa em relação a cuidados que o Estado tem que ter. Então, por que no futebol as pessoas vão deixar de ir pro jogo, vão estar na praia, vão estar no quiosque, vão estar no bar, entendeu? Então, assim, de fato era verdade, né? Mas, assim, aí depois a gente foi realmente percebendo a dimensão da situação, acho que aí realmente a ficha caiu, né, a respeito da situação. Sim, meu coração é alvinegro, nunca neguei isso. O Rafael Ramos é o maior pé quente, ele entrou no Ceará, o Ceará só ganhou. Desde o primeiro dia. E a gente tem isso, assim, trabalhar em clube de futebol, a gente acaba tendo essas superstições. O Rafael, gente, ele assistiu o jogo, ganhava. Eu falava, você tá assistindo hoje, né? Bom, Ana, fala um pouquinho sobre a questão do trabalho jurídico voltado mais para a categoria de base, né? Você também que trabalhava muito com isso no dia a dia, o Ceará também, que atualmente vem fazendo um grande trabalho com as categorias de base. Tem alguns clubes aqui que estão fazendo um grande trabalho com a categoria de base, o Ceará, o Fortaleza, até o próprio Atlético Cearense tem um excelente trabalho, eu fui lá conhecer, tem uma excelente parte social também. O futebol, às vezes, o pessoal pensa só em negócio e esquece o lado social do futebol, né? E é de reverter, às vezes, uma situação de um jovem que está afundado, não tem estrutura familiar. Então, em nome da presidente aqui do Atlético Cearense, ela me fez o convite para conhecer lá. Fiquei admirado com o trabalho e ela realmente trata todos como se fosse mãe deles, né? A gente passando nos cantos, ela dava um puxão de orelha nos meninos, achei muito bacana. E tem muitos atletas lá que estão saindo para o Vitória, saindo para clubes do Nordeste todo e até fora do Nordeste. Por isso que desse trabalho que eles estão fazendo, está tendo um resultado bem bacana mesmo. Então, falem um pouquinho sobre o trabalho do jurídico na categoria de base. Nossa, assim, eu tinha uma demanda bem extensa em relação à categoria de base e eu ficava muito feliz, eu tenho um carinho especial realmente por esse departamento, assim, a gente tinha ali, tudo era muito na pressa também, e a gente tinha, assim, quando você sabia, você fazia aquilo acontecer, então, basicamente, o jurídico tem o papel de fazer os instrumentos de cessão entre clubes, porque acho que o mais comum de contratação ali era entre sessão, né, sessão temporária, ou, enfim, sessão definitiva, mas a gente tinha muito esse tipo de tratativa. E aí, quando você via, de fato, realmente essa sensação que te traz, né? Quando você via ali eles disputando o campeonato, eles ganhando, a sensação é bem paternal mesmo. Você fala, nossa, que legal, eles são. Você tem um carinho especial na torcida, você fala, nossa, eles estão ali evoluindo, né? Que bacana, você vê eles entrando ali, às vezes com os pais, né? Ou então, às vezes, assim, bem tímidos, bem acuados, e aí você vê eles crescendo. Então, é um trabalho que a gente acompanha com muita alegria, muita satisfação. Tem realmente bastante trabalho oriundo da categoria de base. O Ceará tem uma categoria de base fortíssima, uma gestão ali brilhante, né, pelo Sandro, o supervisor da base também, o Ranieri, eles são brilhantes, eles têm feito um trabalho maravilhoso. A gente tem o Armando ali também, eles fazem realmente, não é à toa que realmente tem sido muito reconhecido. Eu vi
até em pauta Está nacional. colhendo os frutos agora, né? Sim, exatamente, estou colhendo os frutos. A gente tem aí, e assim, eu costumava dizer assim, né, até para os colegas da minha equipe, que compuseram a minha equipe, depois quando a gente ia falando uma coisa de base, é claro que, coincidentemente, na minha equipe tinha advogados que eram torcedores, então era fácil, eles torciam, então eles conheciam. Então é fácil você falar de um elenco profissional, porque eles sabem quem são, eles sabem a importância daquele atleta, eles sabem a importância daquela peça, né, para o departamento, para o clube como um todo. E daí eu falava, ó, isso aqui é importante, porque veio logo em seguida, né, agora recentemente o Arthur Cabral, o próprio Felipe Jonathan, né? Então a gente tinha aí exemplos muito claros de que como um contrato que a gente faz ali na pressa, muitas vezes assim, porque realmente as transações são muito, muito velozes, muito dinâmicas, e eu falava, ó, presta atenção nisso, porque lá na frente, né, a gente sabe que hoje são coisas assim, os contratos no direito esportivo, ele não é padrão, né? Ele tem uma base, ele tem ali, de fato, uma premissa, né? Ele tem, de fato, ali algumas sequências que são muito similares, mas cada contrato é um contrato, né? Cada contrato é um universo de tratativas. Então, eu falo assim, olha, esse atleta hoje para você mal lembra o nome dele. Ele é um prazo para você cumprir ali na sua agenda. Mas você tem que pensar nesse contrato como algo que depois pode, que se Deus quiser, vai realmente lançar, né? Vai decolar e que isso depois vai ser visto cada cláusula, cada vírgula, como uma coisa super importante. A gente viu aí diversas situações, né, diversos desdobramentos que geraram aí de um contrato aí, né, de um nossos atletas da base que fez realmente muito sucesso. Então a gente sabe que cada vírgula ali importa, né? Então são tratativas importantes. Então não dá tanto valor somente porque elenco profissional, né? A nossa base realmente é muito importante e eu senti assim que isso foi inclusive um feedback muito muito valioso que eu recebi quando eu estava saindo, né? Que foi um período de despedida muito emotivo, muito intenso, assim. E me falaram isso, falaram, olha, realmente é muito bacana a forma como você tratou, olhou a base, porque de fato talvez não tinha, assim, tipo, sempre foi algo assim que não tinha tanto esse brilho nos olhos, né? E para mim, assim, acho que para qualquer clube, qualquer gestão de clube que se preze, acho que tem que ter, de fato, esse olhar especial. Acho que a gente tem que, se o futebol brasileiro, a gestão das entidades, das gremiações esportivas nacionais souberem olhar, né, a base, o que tem ali dentro de casa, realmente como os ovos de ouro, sabe? De fato, eu acho que ali realmente é o segredo. Acho que é uma boa gestão na base, é o segredo. Acho que como tudo no Brasil, a gente tem ali a matéria-prima valiosíssima e a gente tem que saber usar isso. E é exatamente o Saber exemplo que a gente lapidar, dá né? de base, exatamente. A gente tem exemplos aí como o café, como diversas matérias-primas, e aí, trazendo para o futebol, a gente vê que se a gente souber usar a nossa base, né, a categoria de base, um clube que souber explorar isso, né, a gente tem verdadeiros talentos mesmo e tem muitos mecanismos ali jurídicos ou, enfim, que a gente possa explorar em cima disso, né? Infelizmente, os clubes não tratam, alguns clubes, né? Não vou generalizar, mas não tratam a base como deveriam ser, né? Porque a base realmente é um investimento que vai vir futuramente. É uma Exato. construção, né? Na verdade, a gente tem, É, como você falou, tem uma matéria-prima enorme, com muitos jovens aí, talentos, craques, na verdade, que precisam apenas ser lapidados e ter um acompanhamento profissional de perto, né? Porque e o Ceará mesmo está colhendo esses frutos. Ó, acabou de entrar aqui o pai do Felipe Jonathan, que passou pela base do Fortaleza bem antes, depois foi para a base do Ceará e hoje ele está no Santos, né? Um excelente profissional. Futuramente aí vai colher muitos frutos, jogador de seleção, na minha opinião. Não é porque está na frente do pai dele, não, mas Felipe é, Jonathan é um excelente jogador. peça importantíssima, um dos maiores clubes que a gente tem hoje do Brasil, então imagina, né? E é isso que eu falo, assim, é o orgulho que a gente tem. Acho que a gente, quando a gente faz uma tratativa ali na base, e principalmente eu, a maioria das vezes em que eu fiz, como é contrato, acabava que os pais iam junto, então a gente tem transcende o jurídico pra gente, né? Você vê ali realmente a expectativa que a pessoa tem, você vê ali todas as tratativas, né, os cuidados que os pais têm em garantir que aquilo vai estar, de fato, para eles realmente a vida toda deles, né? Pra gente às vezes é mais um contrato, né? Eu nunca vi dessa forma, mas para que realmente não se veja. E aí até trazendo aqui, Breno, que você mencionou, né, sobre base, eu sei que você tem muitos seguidores enfim, almejam, né, ingressar no meio esportivo, no mercado do futebol, principalmente. Acho que a primeira consideração assim que cabe trazer aqui
primeiro, o meio desportivo não é só futebol, né? Isso é muito interessante trazer. A gente tem ali diversas tratativas, o esporte como um todo. Eu sou apaixonada, né, por diversas modalidades esportivas, então, para mim, até é fácil assim falar, mas eu acho que primeiro é olhar para isso, olhar para outras frentes do esporte, mas que se ainda que se quiser futebol, as pessoas elas olham muito também os clubes, né? Mas você trouxe aqui uma tratativa muito interessante. A gente vê aí diversos atletas que jogam em categoria de base. Inclusive, eu conheço diversos colegas nossos advogados que se tornaram advogados porque eram atletas frustrados, né? Que de alguma forma ali aconteceu algo, né? Algum óbvio, algum intercâmbio, algum empecilho ali no caminho que deixou de se tornar atleta e de Eu alguma sou forma um, viu? tentou. Essa é um, não sabia. Você é, não sabia. Depois você me conta essa história aí que eu não sabia, mas eu conheço diversos, assim, a maioria dos advogados da nossa área falam, não, como que você entrou? Aí a pessoa fala, eu era atleta, daí eu, né, tipo, joelho, sempre tem um joelho no meio, sempre tem um. A gente tem um craque aqui nos ouvindo, com certeza. Mas. Qualquer terça-feira eu vou pro apelado aí, viu, Bruno? Para ver se realmente você é craque. Ai, o futebol da OAB lá da Barra é forte, hein? Ah, é? É que eu acompanho. Mas, assim, a gente vê também muitas transações, muitas tratativas que a gente consegue fazer, muitas atuações nas adjacências, assim, com os atletas, né? Atleta de base, esse acompanhamento é muito interessante. A gente vê que. é, Depois você precisa contar a sua, o doutor Rafael Ramos. A gente vê ali diversas tratativas que a gente tem, né, desses atletas que estão entrando, né, que tem esse acompanhamento. A gente tem depois disso que sucede, né, os training compensations, mecanismo de solidariedade. Então, a gente tem diversas entradas no direito desportivo. Acho que se tiver realmente interesse em atuar na área, acho que é muito bacana estudar e realmente ultrapassar essa coisa só o clube, né? É muito além do clube, realmente uma tratativa, o direito esportivo ele transcende muito do que. Inclusive, até tratei aqui, eu fiz a live na quinta-feira passada, que foi muito bacana com o doutor Bruno Coraci, e eu falei isso para ele também, assim, que na verdade a gestão jurídica do clube ela é muito abrangente, ela é multidisciplinar, ela abrange muito além do direito desportivo, né? Eu acho que o direito desportivo acaba sendo ali um percentual, é a prioridade, né? Porque o futebol é o core business, né? Mas é assim, a gente acaba pegando muito direito civil, né? Porque a gente fala muito de contrato de patrocínio, responsabilidade civil. A gente tem ali contenciosos que envolvem os atletas, a responsabilidade que o clube tem, oriunda da responsabilidade civil de que trata o Estatuto do Torcedor. Né, a gente tem diversas as tratativas, a gente tem a própria parte trabalhista também, né, que envolve o atleta, e aí a parte realmente do direito esportivo, que também é muito bacana, é a parte, enfim, defesa em tribuna, que a gente tem ali, né, a jurisdição da Lex Esportiva, a gente tem a jurisdição esportiva, que basicamente envolve no dia a dia do futebol, que comumente a gente vê, e tem outras questões que são jurisdicionadas, mas acho que a gente mais vê realmente são as infrações, né, desportivas, as infrações dos atletas. E aí é onde um pouquinho que a gente como advogado, a gente como jurídico consegue atuar dentro de campo, né? Verdade, show de bola. Até aproveitando aqui um gancho do que você falou, o direito desportivo realmente ele é multidisciplinar, né? Principalmente quem trabalha em clube, que sabe na prática o que é isso, né? E o direito desportivo não é só o futebol. Até pegando um gancho, o Bruno falando aí de tributário. E até pegando um gancho aqui também do que você falou, que o direito desportivo, além de ser multidisciplinar, ele envolve várias modalidades. Até entrou aqui o Marcelo, ele é vice-presidente da chapa, que está concorrendo às eleições de basquete da Federação Cearense de Basquete. Então, é um trabalho que a gente está fazendo junto também, mas só para registrar mesmo que o direito desportivo não envolve só o futebol, né? Não envolve só o clube, como você mesmo falou. É uma questão muito abrangente, que o direito desportivo tem vários temas, tem várias áreas, que realmente é apaixonante, né? Só que o futebol é uma paixão que o brasileiro em si tem e acaba puxando mais para o lado do futebol, né? Assim, o futebol, ele é unânime, né? Dá para dizer assim, a gente vê o futebol em tudo. Assim, acho que uma das coisas que mais me apaixonava, para mim, no Ceará, por exemplo, quando eu trabalhei, não foi só um emprego, né? Eu ia almoçar, qualquer lugar que eu fosse almoçar, na hora do almoço, estava lá passando as pessoas que eu tinha acabado de encontrar ali, né?
o atleta X, o fulano e tal. Então, assim, você respira isso e você ama isso, né? Então, claro que o futebol é apaixonante. Mas eu acho, assim, realmente, acho que a maior recomendação, a maior dica que eu posso dar, acho que o mais valioso é você ir sem pretensão, é você começar da onde dá, porque o direito desportivo como um todo, ele é muito abrangente, ele te ensina toda essa abrangência que ele engloba, né, que ele permeia, e o futebol pode acabar sendo uma consequência, né? Mas você tem muito do que tratar. A gente tem diversas modalidades, né, muito bacanas, a gente tem diversas modalidades em que demanda realmente essa atuação. O que me motivou muito a querer fazer o mestrado em Direito Esportivo foi isso, foi na atuação prática. Eu vislumbrei a necessidade, o quanto que prescindia de estudo, algo que é recente no nosso ordenamento jurídico, né? O direito esportivo, ele tem uma legislação completa, uma legislação muito boa, a gente sabe aí de diversos anteprojetos e tudo mais, mas a gente sabe que tem muito campo ainda para estudar, muitas pesquisas ainda para que a gente consiga consolidar uma tratativa, uma normativa melhor, né? Então, o que mais me interessou de fato, o que mais me encantou nesse estudo é você perceber o quanto que ainda tem um campo para ser estudado, para abranger, né? Para que seja Explorado, realmente né? exatamente explorado, porque a gente ainda vê alguns lapsos, né? A gente ainda vê uns pontos cegos na legislação, porque como se tivesse sido até então analisado como enfim, esporte e não desporto, né? Que daí a gente até vê a diferença entre os conceitos. A gente vê que o que torna um desporto a própria denominação é de fato haver ali os seus critérios, a sua legislação, a sua Regulamentação, né? regulamentação. Então, eu acho assim, existe realmente um campo muito grande para se explorar. Então, é realmente não ficar só nessa, né, típico da geração atual, né, desse imediatismo, é você estudar. Se te encanta isso, se é algo que você quer, que você gosta, você tem ali seu clube do coração, é você estudar, né, formas em que você consegue ver. Hoje a gente tem aí diversas formas em que os clubes, né, enfim, o esporte como um todo, ele vai ser voltado para novas formas de jurisdição, a gente vê aí, né, tratativas alternativas, a gente vê mediação, arbitragem. A arbitragem já é mais comum, mas a própria mediação entrando, né, num ambiente em que não é comum. A gente tem diversas tratativas em que tem muito que ser explorado, muito que ser estudado, muito além do que só as transferências ou só as coisas em que brilham os olhos e que a gente está mais acostumado a ver na televisão, né? Só a parte midiática. Então, acho que talvez começar por aí seja algo valioso a se considerar. Com certeza. E, Ana, a gente já está encaminhando para o final, mas acho que dá para a gente explorar um pouquinho a questão da justiça desportiva, né? Você que foi a primeira mulher a usar a tribuna aqui do TJD, do estado do Ceará. Então, fala um pouquinho como foi essa sua experiência de representar as mulheres, né? De ser a primeira mulher e como era também o dia a dia da justiça desportiva no clube. Nossa, essa pergunta para mim é especial. Eu assim, primeiro que eu fui na primeira sessão de julgamento, tava sem querer, assim, realmente tinha que cobrir essa sessão, essa audiência praticamente, né? A gente tinha uma sessão de julgamento, mas eu tive que cobrir. Tinha até retornado de uma viagem na live ali com o Bruno, até contei. Assim, eu tinha retornado de uma viagem, tava virada, tinha feito uma audiência pelo clube lá no Sul, perdi o voo, enfim. Vim parar, assim, de literalmente virada. E fui pro TJD, né, pra federação ali lá perto do PV. E aí eu tava sustentando, fui estudando o caso do carro, fui vendo o vídeo do momento, né, porque era uma questão disciplinar, então fui vendo o vídeo, fui tentando formatar. Na verdade, assim, até bacana porque a minha experiência como estagiária na faculdade tinha sido no Ministério Público e foi na promotoria criminal. Então, minha segunda fase na OAB foi em criminal, então eu falei, bom, peraí, eu vou saber fazer pelo menos a parte criminal, vamos fazer uma analogia aí, tá? Então foi onde eu me peguei e deu super certo, assim, eu realmente me apaixonei, porque é muito interessante essa tratativa, né? E lá eu fui informada, não me autoproclamei nada, mas eu fui informada, olha, nossa, nenhuma mulher aqui sustentou a tribuna. Eu falei, não é possível, né? A gente tá em 2020, a gente tá em 2019, foi ano passado, né? Não é possível, assim, eu falei pra Verônica, a Verônica que suscitou essa informação, eu falei, não, gente, você tá vendo errado, de fato isso não deve ser verdade, acho que você tá enganada, você vai lembrar de alguém, que certamente é uma questão de, né, de você lembrar, uma questão de tempo de alguém estar aqui, porque eu conheço mulheres brilhantíssimas que estão ali na atuação do direito esportivo, mas de fato, especificamente nesse tribunal, tinha sido a primeira, então foi uma
enfim, foi uma surpresa linda, assim, porque realmente foi muito sem querer, despretensiosamente. E a atuação em si é muito interessante, é muito bacana quando você vê que você consegue usar, né, da lei, da letra da lei, para mostrar ali o que aconteceu em campo. Você, de fato, ter essa comunicação, ter essa intersecção entre a lei e a jogada, né? São duas coisas que eu amo, né? Então, o futebol em si, a modalidade esportiva em si, com a legislação, e você conseguir juntar e trazer ali o porquê que aconteceu aquilo, tentar, de fato, ter uma influência. E a gente sabe que os resultados que a gente tem ali na tribuna, né, na jurisdição esportiva, tem um impacto direto em campo, então é uma forma de você sentir ali atuante, você vê um reflexo direto resvalando ali em campo, né, nas quatro linhas. Então é brilhante, eu sou apaixonada em defender a justiça esportiva, assim, fazer essa atuação frente à justiça esportiva, porque eu acho que é algo que a gente vê, primeiro que é uma justiça célere, né, uma justiça que a gente vê realmente atuação de fato concreta ali acontecendo, e a gente vê os reflexos dela também. Então é apaixonante. E como era o dia a dia, Ana, lá no clube que você passou, no Ceará, para você tentar conciliar a justiça desportiva com as outras demandas que acabavam chegando, né? Olha, não é querendo defender, assim, vender o meu peixe, não. Mas, assim, não era tão... Assim, a gente tinha a demanda... a gente tem duas comissões disciplinares, então a demanda era não diria escassa, mas não era uma demanda que demandava tanto, então eu deixava sempre organizado. Então a gente já tinha ali a intimação, né, prévia, eu conseguia organizar dentro da minha agenda, era basicamente uma vez por semana, né? Não porque o clube, onde eu tô querendo dizer, não é que o clube errava pouco, mas assim, de fato, primeiro porque eram julgamentos, a competência já é de campeonatos ali regionais, estaduais, né? E obrigada, doutor Vitor. Nossa, mas acho que todas as sustentações em que eu estava, ele estava lá como auditor. Mas assim, primeiro que não era muito comum realmente ter, né? E segundo que acabava sendo mais coisas realmente relacionadas a campeonatos regionais, pela própria competência, né? Tudo que era competência do STJD, a gente tem ali atuação de colegas ali, parceiros que fazem, doutor Cestário, por exemplo. Então, assim, acabava que não tinha essa demanda, não tomava tanto dia a dia, era uma vez por semana no máximo, né? As comissões disciplinares ali se organizavam para fazer a sessão de julgamento. Então, dava para conciliar tranquilamente, eu deixava para fazer, receber intimação, pedia ali para o departamento de desempenho, desempenho de futebol, desempenho técnico, eu pedia ali os vídeos para conseguir elaborar, falar, não, realmente isso aí forçou. A gente de fato sabe que o nosso futebol no Nordeste, como todo, a gente tem uma defasagem ali, a gente tem uma certa. Isso é notório, né? Isso acho que enfim, independente de clubismo, mas a gente tem ali um prejuízo na arbitragem, a gente sabe que a gente tem umas falhas, umas inconsistências em relação à arbitragem. Então, era basicamente isso, né? Graças a Deus, eu sempre fico muito feliz das minhas sustentações e nos resultados dos julgamentos que eu tive, assim, dos processos em que eu defendi. E, assim, a dinâmica ali do dia a dia era bem tranquila, era de fato muito leve, assim, era muito gostoso de se fazer, sabe? Era uma vez por semana, então era tranquilo mesmo. Dava para conciliar Show no de dia a bola. dia, tranquilamente. Tem uma pergunta aqui do Bruno, vou até ler. Ele pergunta qual a opinião em relação ao fair play financeiro no Brasil. Poderia contribuir com uma maior paridade de armar homenageando a boa gestão? Sim, com certeza. Eu não vi a pergunta, mas enfim, né? Respondendo aqui o que você me trouxe, que você me narrou aqui como pergunta, com certeza a gente sabe que o fair play financeiro é um dos braços aí né, de uma boa gestão, uma das formas em que garanta que os clubes tenham entre si uma gestão transparente, né, uma gestão responsável, sustentável, principalmente no âmbito financeiro, econômico-financeiro. Né, uma forma de a gente garantir que os clubes estando bem, eles conseguem fazer boas contratações, né, porque boa contratação nem sempre é sinônimo de um alto custo, de um alto investimento. Uma boa contratação, na verdade, ela é justamente uma contratação dentro daquilo que cabe no budget do clube, né? O clube Contratação pode. equilibrada, né? Exatamente, né? E a gente garantindo que vão ter boas jogadas, né? Que o campeonato como em si vai se tornar melhor, ele vai incrementar ali, né? Uma qualidade. Então, isso com certeza vai atrair, inclusive, parceiros, né? Vai oxigenar ali o mercado para atrair pessoas que vão realmente querer investir no nosso futebol, talvez até aumentar, expandir a transmissão que a gente tem. Então, com certeza, o fair play é algo que é irreversível, é um instituto que existe, né? O licenciamento de clubes é algo que a gente já vê na Europa.
é algo que já foi implementado no Brasil, a CBF está em cima, a gente está aí no ensaio, mas é uma questão de tempo até que seja aplicado, de fato, né? De fato, assim, que eu digo com um pouquinho mais de peso ali, né? Na caneta, assim, na mão, mas eu acho que é algo que é imprescindível realmente para os clubes terem uma paridade de armas entre si, né? Tanto em campo quanto fora. Certamente isso. E até também para questão de organização, como você mesmo falou, de ter uma boa gestão. Inclusive foi em cima da pergunta do Bruno também, né? Que a questão do fair play financeiro acaba obrigando aos gestores em ter uma boa gestão, né? Em poder se organizar em relação ao fair play financeiro, né? Isso aí acaba impactando diretamente na gestão. A gente vê assim que enquanto tiver uma possibilidade do clube dar um jeitinho, muito possivelmente justamente por conta das diretorias ainda serem institucionais, muito por conta da natureza jurídica do clube, né? A gente sabe que eles vão dar um jeito. A gente viu o exemplo do Profut, né? Diversos exemplos em que os clubes tiveram ali uma prerrogativa, né? Um incentivo fiscal, algo em que era para eles se valerem disso para alavancarem, para, né, se reestruturarem. E eles não se valeram disso, tanto que a gente vê em números, né? A gente vê com base em fatos, em números, que eles não se valeram disso para se reestruturar. Então, talvez uma imposição, realmente algo mais, um dispositivo que possa executar em cima deles, algo que possa dar um prejuízo, alguma penalidade, uma sanção que de fato mexa onde eles não querem que seja mexido, talvez seja o caminho para uma gestão responsável e sustentável. Com certeza. E é uma das coisas que a gente vê muito, a questão da impunidade, né, dos clubes em relação à gestão, né? Exato. Então, isso aí realmente vai forçar, vai obrigar os clubes a terem uma boa gestão e uma gestão transparente, né? Trazendo até no panorama internacional, a gente viu que grandíssimos clubes, poderosíssimos, que não importava ali o aporte financeiro que o clube tem, que o clube pode injetar no mercado ali internacional, a gente viu que eles foram apenados, né, com base no fair play financeiro, com base nesse licenciamento de clubes. Então, é algo que a gente tem como modelo internacional, que a gente viu que pode resolver, né? Que não basta ali que você faça grandes contratações para ter um time poderoso em campo e ali dentro, nos seus bastidores, ali dentro das suas contas, nos seus cadernos contábeis, não importa como você vai pagar, né? Então, acho que o futebol ele tem essa influência de massa e tem que ser influenciador, tem que ser uma boa influência em relação a tudo mesmo, em todos os aspectos. Com certeza. Bom, Ana, nos encaminhando já para o final. Daqui a pouco o Instagram vai avisar o nosso tempo. E queria primeiramente agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. Doutor Bruno, doutor Rafael, que nos acompanhou aí desde o começo, e todos os demais. E também agradecer a sua participação e colaboração com a Hora da Regra, né? Acho que foi uma live aí que deu para esclarecer um pouco mais do dia a dia de um grande clube de futebol aqui do estado do Ceará. E agradecer a sua colaboração mais uma vez e dizer que a gente fica à disposição para próximos eventos, viu? Sim, Breno, eu que agradeço imensamente. É uma honra que eu acompanho o seu canal, acompanho essas lives que você faz só com gente fera. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui. Eu te agradeço muito. Conta comigo. Vamos junto aí. Sem clubismo, vamos torcer aí para o futebol. Eu torço muito, né? A maior prova do fair play e de que a gente não pode falar de clubismo é que imagina que seria de um clube rival sem o outro, né? Esses clássicos e tudo que movimenta comercialmente, financeiramente, né? Se não fosse realmente a existência de dois Movimenta a grandes... cidade toda, né? O estado todo, né? Exato. Então, realmente torço de coração para os dois, assim, para que só continuem nessa crescente, nessa progressão. Deus quiser. E também abraçar aqui o pessoal, avisar também que a nossa live vai ser retransmitida pela TV Aracati e a TV Web de Fortaleza, a Latinsat. Então, mandar um abraço aqui para o Neto Nascimento, nosso parceiro, e a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigadão, viu, Ana? Obrigada, agradeço gente. Mais uma vez. Até mais. Obrigadão, Breno. Obrigada a todo mundo que participou. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Até a próxima.